Nós vamos fazer uma leitura em 3 versões do capítulo 3 de 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Nós vamos fazer na versão ARA, na versão nova versão transformadora e na NVI. Primeiro na ARA, ou a revista e atualizada. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Nova versão transformadora. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Nova versão internacional. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Nosso Pai, nós somos carentes de Tua revelação pelo Teu Espírito. Fala conosco e nos desarraigue desta cultura maligna, para que vivamos com a sobriedade do saber de Cristo. O que nós te pedimos é que Tu operes nesse tempo, para que Cristo Jesus seja glorificado. No nome dele que nós oramos. Amém. Então, irmãos, nós temos visto aqui, durante algum tempo, sobre estes últimos dias e como isso tudo começou. Os últimos dias, eles iniciam-se no sacrifício de Jesus Cristo, quando Ele instaura o novo modelo
de relacionamento com Deus através da cruz e da ressurreição, mas que serão tempos furiosos, violentos, tempos malignos. A expressão que nós encontramos aqui é uma expressão, como nós já dissemos, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento, naquele endemoniado gadareno, e aqui, tempos de endemoniamento, onde as nossas mentes seriam possessas por toda esta cultura maligna que reina no mundo. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar. A palavra cultivar também é trabalhar, é cultuar, e está dentro do conceito da perspectiva da cultura, daquilo que ele faz e que se torna um modo de ser. Então, ele estava trabalhando quando a serpente pegou a mulher num espaço e inoculou um veneno que transtornou todo o processo cósmico. O pecado não só afetou o gênero humano, mas toda a natureza, e como os teólogos mais tradicionais concordam com a ideia, o universo foi tocado pelo pecado do homem. Ele foi envolvido na lei, da segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que mostra que a matéria universal passa por um processo de envelhecimento, de decomposição, de perda de energia. Então essa cultura da serpente, ela começou muito lentamente e ela veio procurando a palavra de Deus. Nós já vimos isso aqui em Gênesis 3:1, quando a serpente se aproxima da mulher, ela tinha os seus olhos na palavra, porque ela diz assim, é assim que Deus disse. Primeiro ele descreve a sagacidade da serpente, a sua astúcia, e ela chega dizendo, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E não foi isso que Deus disse. Ao contrário, Deus disse, de toda árvore que há no jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis do seu fruto. Então, a cultura da serpente, ela começa atacando aquilo que é mais seguro para qualquer pessoa, que é a palavra de Deus. Nós já vimos aí que ela distorce a palavra, ela retirou o Senhor do texto, porque você vê aí que diz assim, o Senhor Deus havia feito. Todo o capítulo 2 em diante, nós temos a penetração deste nome aqui, que é o Senhor com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas, que é o nome de Deus, o tetragrama chamado tetragrama sagrado, ou a assinatura de Deus. Essas letras, que é Yod, He, Vav, He, no hebraico, essas letras formam um nome impronunciável. Recentemente, um professor de Harvard, um judeu, estava fazendo um estudo do DNA e ele descobriu certos números que se repetiam dentro daquelas circunvoluções do DNA, que ele vem como espécie de hélices
E esse número repetidamente vinha 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. Eles ficaram impressionados porque é uma ligação de proteína, enzimas ali que se ligam, os aminoácidos que se ligam, eles se formam assim, 10, 5, 6, 5, e ele, como um judeu, achou interessante, porque Vav, a letra Vav é 10, a letra Re é 5, a letra Iot é 6, e a letra Re é 5. 6, 5, 6, 10, 5, 6, 5. Uau! Parece, se vocês acharem aí no YouTube, tem essa variante aí, o nome Assinatura de Deus na Vida. A assinatura de Deus na vida. A vida tem uma assinatura do seu Criador. Muito interessante isso. Eu acho impressionante porque o nosso Deus, ele deixou as pegadas dele no universo, em tudo que ele fez. Mas a cultura da serpente vem negando primeiro o senhorio, tocando na palavra, retirando a centralidade da palavra, e ela começa sutilmente. Nós vimos depois, aqui para trás, como diria Odorico Paraguaçu, que a coisa foi se implantando e nossa mãe Eva já colocou Deus em segundo plano. Ela diz que ela gerou o seu filho Caim com o auxílio do Senhor. E isto é uma coisa da cultura da serpente. Deus é descartado e o homem é exaltado. O homem toma a posição de privilégio. E aí nós temos os dois filhos, Caim e Abel, que são tipologicamente a cultura da serpente e a cultura do cordeiro. Nós andamos caminhando em cima disso aqui, aí nos domingos anteriores. Caim representa o esforço, o suor, a força humana para conquistar, e Abel, a oferenda, o sacrifício, o cordeiro, como aquele que tira o pecado do mundo. Abel é assassinado pelo Caim porque a religião mata o evangelho. Todo o sistema religioso é anti-evangelho. Mas surge Sete, que Sete é a figura da ressurreição, é o substituto. E duas famílias, elas emergem daí. A família de Caim, que é uma família que sobe, é uma família que ascende, é a família que constrói cidades. É aquela ideia de você colocar pináculos, píncaros, grandeza, palcos, lugares altos, distinção. E a família de Sete, que é uma família que desce. A ideia é descer, vai descendo até o descanso que é Noé. A figura de Noé significa aquele que está no descanso, que desceu até o lugar de descansar. Essas duas famílias, elas perduram até o dilúvio com as duas culturas, e ali por perto do dilúvio, elas se cruzam e formam um modelo de teomânico muito forte. Aparece uma palavra, Givor, que é uma palavra de valente, de exaltação, de poderoso, de onipotência, de messiânico. E aí aparece o dilúvio acaba com tudo, mas não acabou com a cultura. As culturas, elas não acabam com facilidade. Eu nasci no Piauí, morei quase 12 anos no Rio de Janeiro, estou há 49 anos aqui em Londrina, mas eu não perdi certos sotaques e certos jeitos lá do meu velho Piauí, porque isso está impregnado lá dentro.
E os homens saem de um lugar para o outro, mas as suas lembranças culturais, elas ficam. E essa cultura da serpente, ela passa. E aí nós vimos mais na frente que Nimrod, o sexto filho, o neto de Cão, ele é o protótipo de um sistema mundial, que é o sistema da governança mundial. E vimos ali no capítulo 10, versículo 10, que tem uma espécie de código que explica que eles têm um projeto de uma revolução, de uma rebelião, de confusão por mistura, lenta e sutil, até a fortaleza de Anu. Anu, ou Anubis, que é o deus das trevas, o deus maligno do escuro, e que isto ia seguir. Aí vocês depois podem estudar a história, né? Isso acontece nos faraós, acontece na Babilônia com Nabucodonosor, acontece com Ciro o Grande, isso acontece com Alexandre o Grande na Grécia e com os Césares, e vai crescendo e aparecem na história, vários imperadores que tentaram, e hoje parece que nós estamos nos limiares, estamos muito próximo de algo acontecer. Dia 1º, o que aconteceu dia 1º de março deste ano? Alguém sabe o que aconteceu? Lá em Abu Dhabi. Alguém sabe? Levanta a mão, alguém sabe? A inauguração do templo do Crislã, da nova religião mundial. Crislã é a junção do cristianismo, do islamismo e do judaísmo. São 3 templos, uma sinagoga, uma mesquita e o templo com o nome de São Francisco de Assis, que é a religião que está patrocinada dentro do catolicismo pelo Papa Francisco. E tem os líderes mundiais, é a nova religião. Isso está bem claro que estamos chegando para o fim desta ordem do cristianismo, para o implante dessa cultura. A partir da queda, a cosmovisão do mundo foi sendo mudada lentamente até a primeira hecatombe, que foi o dilúvio, mas ele não desapareceu, a cultura continuou, passou, e ela foi para a casa de Abraão. Ela chegou na casa de Abraão através da tribo de Dan. E essa tribo era uma tribo que aparece com um problema. Eu queria que a gente desse uma olhadinha em Gênesis, no capítulo 30, nos versículos, pode ser voltar para Ara, 30 versículos de 1 a 6. Ali teve um problema. O Jacó casou-se, ele foi fugindo do irmão, com 87 anos de idade, não era nenhuma criança, e aí ele queria casar com a Raquel, e o sogro dele passou ele para trás, e ele casou com a Lia. Ele teve que fazer uma outra negociata para poder ficar com a Raquel, e a Lia era boa parideira, ela deu um primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, e a Raquel ficou muito braba, porque não paria e não conseguia, e ela então faz um jogo, e desse jogo, que é o jogo perigoso, o jogo da serpente, é o jogo que mexe com as mulheres, porque o projeto de Deus é tirar um filho através da mulher, para esmagar a cabeça da serpente. E ele faz aqui, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. É um jogo terrível. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar?
Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Bila era a sua ama, que vivia com ela, cuidava dela, e agora ela faz uma coisa contrária aos princípios de Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas Raquel era a idólatra. Ela escondeu o Deus do pai dela debaixo da cela onde ela vinha, e disse ainda ao pai que estava menstruada, e por isso o pai não podia tocar nela. Mentirosa, ladra, idólatra, monta um esquema, e aí vai aqui. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Oh, coisa boa! Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. E então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Dan é o filho de uma negociata e tem o nome de juiz. Cuidado com juiz. Em toda a Bíblia e na história, é o grupo que mais recebe propina. A Bíblia fala por 7 vezes sobre a questão dos juízes, que normalmente, para julgar, recebem propina. E este cara, no capítulo 40, versos 16 e 18, na bênção do pai Jacó para com ele, na verdade tem a determinação do que vai acontecer. Vendo capítulo 49, versículo 17. 49, 16, vamos com o 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua libertação, a outra versão diz: espera, ó Senhor. Dan será serpente à beira do caminho. Se você for verificar, o caminho vai estar ligado a Judá. O caminho está ligado a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Dan está à beira do caminho como serpente, a morder os talões dos cavalos. Essa tribo foi a responsável pela implantação da idolatria no meio de Israel. No capítulo 18 de Juízes, nós temos aqui um fato muito interessante. Eu pedi a vocês para lerem da outra vez. Não sei quantos leram aqui o livro de capítulo 18 do livro de Juízes. Apenas o Tiago. Apenas o Tiago. Porque nós não costumamos fazer isto. Olhar os textos que são indicados, a gente esquece, vai ver o fantástico de Satanás e esquece de ver a maravilha de Deus. Mas esse capítulo 17, 18, 19 de Juízes, eles têm histórias, as piores histórias da Bíblia e as consequências da que foi a idolatria. O professor, o doutor Rodrigo Silva, ele diz que tem esse capítulo daquela concubina que é partida em 12 pedaços e distribuída em Israel. É o texto bíblico que ele mais teme expor na Bíblia, porque é um tema nojento.
e é consequência da idolatria que a família de Dan. E eu quero só ler dois pedacinhos, dois versículos que eu já passei por ele aqui, mas que gostaria de voltar, 27 a 31 do capítulo 18, que diz: levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Eu vou só para aqui. Quem é esse Mica? Mica era um jovem que roubou o dinheiro da mãe dele, 1.100 moedas de prata, e a mãe era uma religiosa que botou praga no ladrão, e quando ele viu a praga de mãe, diz que praga de mãe pega, ele gritou e disse: fui eu que roubei, eu peço perdão. Aí a mãe tirou a maldição dele e mandou fazer 2 imagens de fundição, uma de fundição e outra de cobertura, de madeira de cobertura de prata, e botou o Mica como sacerdote. E ali começou, e aí o Mica começa a fazer a micagem dele, e o negócio vai, e os danitas, que tinham herdado uma terra, mas não ficaram felizes, porque esse é o ciúme, obra de Satanás, precípua. A inveja e ciúme são as principais obras de Satanás. Ele quer uma terra melhor, e ele vai para o norte, lá em cima, perto da subida do Jordão, onde estava a cidade de Laís, e ele toma um povo pacato, e mata aquele povo, e pega as riquezas, as imagens, e pega um sacerdote que eu disse assim: presta atenção, esse cara chamava Gerso, filho de Gerso, ele chamava Jonatã, filho de Gerso, filho de Manassés, mas na Bíblia não tem nenhum Gerso, filho de Manassés, tem Gerso, filho de Moisés. Esse Manassés foi um copista que colocou ali, para disfarçar que foi por meio de Moisés. E é hoje que nós vamos começar a pregação agora, que o negócio começou a ficar feio. Viu? Agora eu queria que vocês pegassem aí o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 a 5. Respondendo Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Deus disse: Moisés, depois que Deus desconstruiu Moisés, você se lembra que Deus levou 40 anos para desconstruir 40 anos de Egito na vida de Moisés. Moisés ficou 40 anos no Egito, foi filho da filha de Faraó, recebeu toda a cultura do Egito, mas quando Deus precisou usá-lo, teve que usar 40 anos de deserto na vida dele. E quando não sobrou mais nada, a não ser pé descalço e um bordão, Deus disse: agora eu vou te usar. Deus tirou as sandálias do Egito, tirou tudo de Moisés, e agora Moisés só tinha um bordão. E aí Deus disse: agora você vai falar com o povo. Ele disse: mas eles não vão acreditar em mim. Eles que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E Deus dá 3 sinais para ele. E hoje nós vamos ver apenas um sinal. Ele deu o sinal do bordão, o sinal da mão que é enfiada no peito e vira lepra, e ele manda enfiar outra vez e ela é curada, e o sinal do bordão batido na água e que vira sangue. Mas este primeiro sinal, perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então disse-lhe: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente.
e Moisés fugia dela. Disse-lhe o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que tem a ver isto? Tudo. Aqui está a grande mensagem do Evangelho. O milagre tem a ver com a cultura da serpente. O povo de Israel saiu, 70 pessoas, entrou no Egito e ali ficou 430 anos. E esse povo que entrou com uma cultura, a cultura do cordeiro, foi invadido pela cultura da serpente. A idolatria. As coisas voltadas para a teomania, para o homem no centro, para a governança do homem, para a autossuficiência do homem. Então, Deus diz a Moisés: o que você tem na mão? Ele disse: eu tenho um cajado, um bordão, um cetro. Lança na terra. E quando ele lança aquele cetro na terra, ele se torna em serpente. O que tem a ver com isto? Quando Jesus Cristo entrou na terra, ele veio para ser serpente. Ele veio para tomar a raça da serpente no seu corpo. Esta foi a explicação que Jesus deu do milagre da libertação da doença, do veneno da serpente, que o povo foi picado no deserto. Lá em Números capítulo 21, os versículos 8 e 9, Números 21, 8 e 9, nós temos o povo de Israel murmurando. Murmurando por causa de quê? Porque eles ficaram enfastiados com a comida de Deus, com o restaurante de Deus. Durante todo o tempo que o povo andou no deserto, Deus lhe deu comida todos os dias, fresca, comida boa, saborosa, rica em proteínas, em vitaminas, em lipídios, em glicídios, que lhe dava força para que nunca ficasse doente. Nunca os seus pés se incharam, nunca tiveram qualquer problema. E esse povo chamou o pão de Deus de pão nojento, de pão vil. E Deus, que é muito paciente e misericordioso, mas naquele dia ele disse: eu preciso dar uma lição nesse povo. E soltou umas cobras, umas serpentes abrasadoras que começaram a picar e é veneno mortal. Aquele que era picado, pouco tempo depois, morria. E o povo correu para Moisés e disse: pecamos. Porque a murmuração, meus irmãos, é um dos pecados mais terríveis para o equilíbrio, a homeostase de nossa alma. Para nos manter sadios. Os murmurantes, os reclamadores, os desgostosos, eles não conseguem viver, eles vegetam. Eles se auto-envenenam com a sua murmuração. E aí começou a cair, eles correram para Moisés, e Moisés correu para Deus. E disse: o povo está clamando, e Deus diz assim: faça uma serpente de bronze, e pendura na ponta de uma haste, e será que todo aquele que olhar para esta haste, para essa serpente, será curado?
E é isso que os versículos 8 e 9 vai dizer. Disse o Senhor a Moisés, não, fez o Moisés, 8, disse o Senhor, 8, não 9, 8, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Todo mordido que a mirar viverá. Todo mordido que a mirar viverá. Põe no meio do arraial, lá na ponta. Todo mordido que a mirar viverá. Verso 9 agora. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Que serpente é essa? Jesus se diz ser essa serpente. Lá em João capítulo 3, versículo 14, 13 e 14. João 13, 14 e 15. Vamos lá, João 13, 14 e 15. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E João botou que está no céu, porque quando João escreveu, ele já tinha ido para o céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele, aí o verbo mirar é substituído pelo verbo crer, porque lá havia uma coisa física lá. Agora nós não temos aquela realidade física, nós temos a palavra de Deus que a serpente mais odeia, mas a palavra de Deus diz que ele foi levantado, e quando ele foi levantado ele nos atraiu, e quando ele morreu nós morremos com ele, e quando todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Olha o bordão, o que você tem na mão? Eu tenho um bordão, joga na terra. Quando joga na terra, vira serpente. Pega no rabo. Volta a ser bordão. Agora vamos para o Salmo 110, versículos 1 e 2. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o Senhor e o meu Senhor? Aqui está o Deus Yahvé ao Senhor Jesus, que havia se tornado um ser humano. E aí ele põe em letra menor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do meu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Aqui é que está a palavrinha. Diz o Senhor ao meu Senhor, e aí ele diz assim, enviarei de Sião o maté. Maté é o bordão. É a mesma palavra do Moisés. É o cajado. É o lugar de suporte. Moisés só ficou com um bordão e pés descalços. Agora joga esse bordão que você confia no chão. Ele vai virar uma serpente. Se você confia em Deus, quando Deus entrar na terra, ele vai virar uma serpente. Porque ele veio para salvar a raça da serpente. Quem é a raça da serpente? Eu só vi um irmão aqui dizendo assim, com o dedo, raça da cobra, raça de víboras, raça de serpente. Quem são estas pessoas? Nós, que temos veneno, como veneno de víbora, debaixo dos nossos lábios. Salmo 58, versículos 1 a 3. Vamos dar uma olhada nesse salmo. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, olha só. Julgarás com retidão os filhos dos homens?
Longe disso. Antes no íntimo engendrais iniquidade e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se encaminham proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Nós somos a raça venenosa. Como é que está seu casamento? Está ferido? Está magoado? Às vezes com uma única palavra você destrói seu casamento. Palavras que ferem, que magoam. Como é que estão os seus filhos? Você já pediu perdão aos seus filhos pelas palavras inapropriadas que vocês deram para eles? Eu pedi perdão algumas vezes para os meus filhos por ter ferido os meus filhos com palavra. Eu prefiro feri-los com uma vara do que feri-los com palavra. Porque a dor de uma vara demora poucas horas, mas a dor de uma palavra pode virar a vida toda. O veneno das palavras são terríveis. Eu tenho atendido nesse gabinete aqui vidas feridas, sofridas, lá do passado, 40, 30, 40 anos. Eu me lembro de uma senhora. Ela chegou no gabinete e quando eu fui falar sobre o perdão para o marido, ela disse que casou-se muito jovem, o marido estava sentado no degrau e ela, muito jovem e bonita, chegou e abraçou ele por trás e deu um beijo e ele estirou assim, disse: não faça isso, que quem faz isso é uma prostituta. Só que ele não disse prostituta. E ela disse: esses lábios aqui nunca mais tocaram naquele homem, até ele morrer. E eu fui falar sobre o perdão, e de repente ela abriu a bolsa e tirou um remédio, botou debaixo da língua, e disse: ainda que ele ressuscitasse, eu não perdoaria. Mágoa profunda na alma, ferida com língua, com raça da serpente. E Jesus Cristo veio para assumir esse lugar. Porque não existe tratamento psiquiátrico nem psicológico que possa tratar esta realidade íntima de ódio, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outros tratamentos, meu irmão. Aqui nós estamos vendo o bordão na terra. Toda a segurança de Moisés era aquele bordão: joga, e ele vai virar serpente. Mas quando ele realizar a obra da serpente na cruz, ele vai ressuscitar para ser o cetro da equidade e da santidade no caráter do seu povo. O Evangelho de Jesus Cristo tem solução para a humanidade. A obra da serpente é da destruição, mas a obra do Cordeiro que foi ferido é a obra da restauração das vidas. Quando eu olho para a tipologia do Evangelho, eu vejo esperança, porque eu vi esperança para mim. Eu estava num beco sem saída, mas o Senhor me libertou. O povo de Israel ainda ficou com aquela serpente no deserto, como um ídolo. E aí o problema da idolatria, meu irmão, é a grande desgraça da tribo de Dan.
No livro de Reis, de 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 4, só no governo do rei Ezequias, aquela Neustã, aquela praga que era uma bênção no deserto, havia se tornado motivo de adoração do povo. Em vez de olhar para o Senhor que havia de vir, ficou olhando para aquela realidade do passado. Removeu, isto é o rei Ezequias, que foi um rei muito precioso, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Você sabe que o poste ídolo é o falo, é esse obelisco de Tamuz, que tem em todas as cidades grandes. Aqui em Londrina o falo daqui é pequenininho, falo de menino, mas tem o de Nova York, de Washington, que é grande, tem o de Roma, que veio do Egito, tem todo esse, o de Paris, que é grande. Esse é o poste ídolo. É a idolatria que governa o mundo. É o boi Apis, que é o boi das nações. Eles ficaram em Dan e em Betel. E ele destrói o poste ídolo e faz em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, a deusa serpente que nós adoramos, que é a deusa que você adora e eu no nosso WhatsApp, no nosso sistema, prisioneiros desse consumismo, desta coisa que nos tira da palavra de Deus. Somos dominados por essa cultura, uma cultura que invadiu a igreja e que tornou a igreja pessoas amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, desobedientes aos pais, presunçosas, e aqueles 19 termos que a Bíblia fala e que tem acabado com a intimidade nos relacionamentos e acabado com a vida. Mas eu termino hoje aqui, nós vamos para frente no outro domingo, só lembrando que Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos. Vamos começar com o 3 e o 4, mas vamos começar com dá uma andadinha aqui. Quisera eu suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que não tenho preparado para vós, que vos tenho preparado para vós, para vos apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. Ele está falando para a igreja: eu quero que vocês fiquem santos, que vocês não se misturem com essa cultura da serpente, que vocês sejam virgens puras e não prostitutas cultuais. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, enganou a Raquel, possa enganar a igreja, que a sua astúcia também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha que coisa aqui. É só Cristo, meu irmão. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo, somente Cristo, só Cristo. Mas receio, depois no versículo 4 ele vai dizer: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha só como Paulo, ele aqui é irônico. Vocês não querem ficar na simplicidade de Cristo. Vocês recebem qualquer pessoa que traga aí uma religiosidade humanista,
um evangelho de prosperidade, não um evangelho de esvaziamento. Vocês querem ter coisas para poder se vangloriar. A esses tolerais. E ele vai terminando dizendo, porque suponho que nada tenham sido inferiores a tais apóstolos. E ali ele vai descrever depois, e chega no final desse capítulo, ele diz assim, sabe que Satanás, a especialidade dele é se transformar em anjo de luz. E os seus ministros são ministros da justiça. E eles costumam entrar nas igrejas. Eu vi uma frase pesada de Nelson Darby. Ele diz, Satanás costuma assumir os púlpitos com a Bíblia na mão. Presta atenção nessa frase. Satanás costuma assumir os púlpitos com a Bíblia na mão. Deus tenha misericórdia de nós. Que nós nunca percamos de vista a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo e a pureza devida somente a Ele. Cuidado, você e eu precisamos com a cultura da serpente, porque ela entra devagarzinho e ela tira a centralidade do Senhor. Só para terminar aqui, eu não tenho nenhuma vantagem. Eu terminei de falar lá na Conferência da Consciência Cristã, e um pastor me disse assim, Glênio, Deus te usou para falar o meu coração. Deus te usou para falar o meu coração. Eu tinha orado, Senhor, não quero falar a mente de ninguém. O mundo está cheio de teologia. Dá-me o privilégio de falar o coração. E aquele homem foi a resposta. Quando você fala a mente, você alcança as mentes. Mas quando você fala o coração, você toca no coração. Peço a Deus que Ele nos dê, a cada um de nós, tocar nos corações. Porque de mente cheia de conhecimento, o mundo está cheio. Mas nós precisamos não da árvore da ciência do bem e do mal. Nós precisamos da árvore da vida. E essa está em Cristo Jesus. Ele vai solucionar a crise da igreja nesse tempo. A igreja vai passar por grandes tribulações, mas aqueles que se alimentam do Cordeiro, estes serão vitoriosos.